O reino dos céus e reino de Deus, eu lembro você, expressões sinônimas, né? Mateus gosta de utilizar reino dos céus e Lucas, os outros evangelhos, gostam de reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus são a mesma coisa, praticamente. Reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar. Finalmente, né? Até que enfim. É esse momento que a gente está esperando. É o acerto de contas. Tem que lançar essa rede logo. Até que enfim chegou o momento aqui que ninguém mais escapa. O justo juízo de Deus está vindo aí, olha, presta atenção. E apanha toda sorte de peixes. Isso mesmo, Deus. Coloca todo mundo nessa rede aí. Que a gente precisa ver quem é quem, entendeu? A gente precisa saber quem são os hipócritas. A gente precisa saber quem são os falsos. Quem é que se aproveitou aí do mal e da maldade contra mim? Fez coisas erradas contra mim. Eu preciso agora conhecer. Lança essa rede aí, apanha todo mundo e coloca todo mundo agora adiante, que eu quero ver quais os pecados de cada um agora. Versículo 48. Quando está cheia então essa rede, os pescadores a puxam para a praia. Então sentam-se e juntam os peixes bons em cestos. Finalmente. É a hora da nossa glória. É o momento em que nós vamos ser valorizados, né? Porque nós somos mais puros, nós somos mais santos. Olha o que nós estamos fazendo no domingo de manhã. Nós estamos na igreja, não estamos tomando uma caipirinha lá na praia, lá com o pessoal, como o pessoal está fazendo. Não estamos jogando uma bolinha, tomando uma cervejinha gelada. Nós estamos na igreja. Agora é a hora da gente colher o que a gente plantou. E Deus sabe, né, que eu plantei muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? Ele sabe disso. Ele sabe que eu sou bem mais justo do que essas outras pessoas que estão aí fora. Ele sabe disso. Mas joga fora os ruins. É claro, tem que jogar fora mesmo. Você não plantou isso? Não plantou coisa ruim? Então colhe a coisa ruim agora. Chega de Deus ficar passando pano pra essa gente. Todo mundo aqui vivendo, a gente fazendo tudo certo, e todo mundo chega lá no final, todo mundo recebe a mesma recompensa. É assim. A gente planta coisas espirituais na nossa vida, aí o povo que não plantou nada recebe a mesma coisa que a gente. Não, esse pessoal aqui que falhou, que rejeitou, que negou o evangelho, que não aceitou o evangelho de Deus, eles precisam pagar. É a nossa hora, gente. É a nossa hora agora. Deus vai honrar a gente. Olha o que ele diz no versículo 49. Ele diz ainda que assim acontecerá no fim desta era. Quem sabe aí na sua tradução, consumação dos séculos. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. O dia está chegando. O dia está chegando. O dia que vai separar os maus dos justos. E é claro que eu sou justo, né? Você sabe disso, né? Faço parte do clero desde quando eu nasci. Eu sou um pastor. Eu leio a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. Eu sei tudo a respeito do Evangelho de Deus. Eu aceitei Jesus. Quem finalmente, que essas pessoas que me prejudicaram, finalmente elas vão cair. Elas acharam que podia tirar onda com a cara do pastor o tempo inteiro. Elas acharam isso. Elas acharam que podia tirar onda de nós crentes. Não acharam isso? Elas não fizeram mal pra gente? Elas fizeram, elas tiraram onda com a nossa cara. Agora é hora deles caírem. É isso que Jesus está prometendo aqui pra gente. Versículo 50. Os lançarão na fornalha ardente. Bem feito. Tem que sentir na pele mesmo, tem que queimar. É isso que esse povo merece. Aqui se faz, mas nem sempre aqui se paga. Mas pode ficar tranquilo que no inferno paga. No inferno você paga. Tem que sofrer mesmo, entendeu? Aonde haverá choro e ranger de dentes. Aí, agora é tarde, agora chora, amigo. Agora chora, não me escutou? Não quis ouvir a minha pregação do evangelho? Eu preguei pra você, eu te avisei, eu te falei. Quantas e quantas vezes eu falei pra aqui, ó? Quantas vezes eu falei, olha, escolha por Jesus, confesse Jesus, vá pro caminho de Jesus. Você não quis? Agora a fornalha vem aí pra você, ó. Vai chorar, vai ranger os dentes. Agora a justiça vai ser feita. E essa aqui é justiça de verdade, hein? Essa daqui é de verdade. Dá até um gostinho, não dá? Quando a gente consegue colocar o nosso ódio pra fora, o nosso ressentimento. Não é gostoso, assim, quando você consegue dizer pro outro aquilo que tá entalado, assim, ó? Quando você consegue despejar em cima do outro, assim, o seu ressentimento. Tudo aquilo que você queria falar pro outro. Não é gostoso, assim, quando você consegue colocar o seu ódio? E principalmente, sabe o que é mais gostoso? É quando você encontra uma base bíblica para isso. É quando você lê o texto bíblico e fala aqui, ó, não sou eu que tô dizendo não, viu? É Deus que está dizendo. Você vai desprezar o Deus? Vai? Porque assim, você não quer acreditar em mim. Beleza, mas agora você vai desprezar aqui o Deus que lança a rede? O Deus que vai lançar você na fornalha? Você vai desprezar? Beleza você não gostar do Lucas, mas agora você vai rejeitar essa mensagem aqui? Quando a gente consegue achar um embasamento para o nosso ódio, para o nosso ressentimento, quando nós vamos ao texto sagrado, e se a gente lê, né, o texto sagrado, não só a parábola aqui, mas quando a gente lê a partir da nossa espiritualidade ressentida, a gente vai ficar buscando uma autorização divina para o nosso ódio. Isto é, eu vou ao texto bíblico para confirmar o meu viés bíblico.
Eu não leio a Bíblia Sagrada para encontrar Deus. Eu leio a Bíblia Sagrada para justificar e confirmar os meus vieses bíblicos, teológicos, os meus vieses cognitivos, aquilo que eu já acredito. Eu vou atrás de uma justificativa para aquilo que eu já acredito. Então eu leio a partir da minha leitura, da minha percepção cultural, moral, e eu vou achando alguns versículos para dizer o que eu quero da forma como eu quero. Só que aí a gente tem um problema aqui, né? A gente tem um grande problema aqui. Porque aí todas as vezes que eu leio a Bíblia Sagrada a partir da minha raiva, dos meus traumas, das minhas dores que não foram tratadas, dos meus ressentimentos, eu não encontro Deus lá. Eu encontro uma versão ampliada de mim mesmo. Eu encontro um monstro que se chama Lucas lá dentro. E aquilo vai confirmando só o que eu quero. Só o que eu quero ouvir. E eu ainda digo para você assim, porque aqui na Bíblia diz isso. O que você vai fazer com o que a Bíblia diz? Você vai aceitar ou você vai rejeitar? Olha o que Jesus está falando aqui para você. O reverendo Caio Fábio, ele disse uma vez que Jesus é a chave hermenêutica para a leitura, para a interpretação das Sagradas Escrituras. O Caio Fábio não estava inventando um conceito novo, ele só está repetindo o que algumas outras pessoas já disseram na história. E eu quero acreditar e interpretar que quando ele disse isso, ele estava querendo dizer o que esses outros teólogos, esses outros irmãos passados, que afirmaram isso, que Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação das Sagradas Escrituras, eu quero entender eles com um bom coração, onde eles estavam querendo dizer que Jesus é o centro, que Jesus é o critério, Jesus é o filtro, ele é a luz que ilumina o texto sagrado. Jesus não é só uma parte da Bíblia, não é somente um fato histórico, cronológico na história, não, Jesus é a palavra. E a partir da palavra, eu interpreto a palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. É em Jesus que eu consigo conhecer Deus. É em Jesus que eu consigo absorver as informações a respeito de Deus. Tudo que eu sei a respeito de Deus está em Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é a revelação desse Deus que habita em luz inacessível. Esse Deus que nunca ninguém viu, nós vimos em Jesus. Ele é a palavra que se revelou. Ele é quem veio aqui e habitou entre nós. E é também em Jesus que nós conhecemos o tipo de gente que Deus quer que nós sejamos. Em Jesus nós conhecemos quem Deus é, mas também em Jesus nós conhecemos que tipo de ser humano nós podemos ser. E quando eu leio a parábola da rede sem Jesus, ela vira um ringue sanguinário, ela vira um tribunal de vingança. Quando eu leio essa parábola, e não somente a parábola, mas as Escrituras Sagradas, se não for a partir de Jesus, eu transformo isso daqui num espetáculo sanguinário. Mas agora, se eu vou ao texto bíblico com as minhas lentes a partir de Jesus Cristo de Nazaré, eu leio essa parábola como um anúncio de esperança, como cura, como purificação, como um cuidado de Deus olhando para mim e dizendo assim, Lucas, família em Cristo, eu quero te ensinar quais são os caminhos de vida e quais são os caminhos que não geram vida. Quando eu leio o texto sagrado a partir do meu ressentimento, eu me torno um juiz de mim mesmo e, consequentemente, um juiz das outras pessoas. Agora, se eu leio as Escrituras Sagradas, leio essa parábola aqui pelas lentes de Jesus, usando os óculos de Jesus, aí eu quero me tornar um discípulo dele. Eu quero ser como ele. Eu quero seguir Jesus, eu quero imitá-lo, eu quero aprender na poeira dos pés de Jesus. Agora, se eu vou a partir do meu próprio entendimento, embasando-se na minha própria dor e no meu próprio trauma, aí eu saio julgando tudo e todos, entendeu? Tô mal resolvido com a vida, aí você para mim é sempre um problema. Agora não, se estou em Jesus, eu consigo enxergar amor, cuidado. Com as lentes de Jesus, eu consigo ver o Deus que Jesus revelou para nós. Eu consigo enxergá-lo. Então eu fiquei pensando, como é que eu posso ler essa parábola da rede, Mateus capítulo 13, aí, os versículos 47 a 50, pelas lentes de Jesus, isto é, sem ficar caçando culpados, sem ficar me justificando, sem ficar eliminando outras pessoas. Mas eu quero ler o texto sagrado também eliminando aquilo que impede as outras pessoas de encontrarem vida. Como seria ler essa parábola encontrando caminhos de vida e não caminhos que vão gerar morte para mim, sofrimento para mim, que vão gerar mais dor para mim, mais traumas para mim. E aí então eu cheguei ao meu versículo 47 para ler Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50, com um coração moldado pelo Cristo e não moldado pela minha ferida. Eu leio assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar,
Quando eu leio isso como discípulo, se você, minha irmã, quer ler como uma discípula, é bem fácil a gente perceber o princípio da graça aqui, né? Nós já falamos exaustivamente a respeito disso. Mas a teologia moderna, é comum você imaginar Deus e ser apresentado a um Deus que vem até você, vem até a sua vida, quando você assim já está melhor. Quando você já está bem resolvido, você já está bem sucedido. Qual é o critério para muitas pessoas que uma pessoa tem Deus? Ela é bem sucedida. Qual é o critério de que essa igreja é boa? O pastor é bem sucedido, logo as suas ovelhas também estão sendo bem sucedidas. Esse é o critério. Então Deus está nessa igreja. Como? Se a gente tem uma boa condição financeira. Deus está conosco aqui. Mas a imagem da rede desmonta essa lógica. Desmonta. Porque mostra um Deus que se aproxima de nós quando ainda nós estamos desorganizados, instáveis na vida. Momentos em que a gente está assim no mais profundo abismo, em coisas que a gente nem consegue nominar. Jesus está dizendo assim, olha, Deus não fica observando a humanidade de longe, não. Ele se lança. Ele vai aí no seu mar, aí, ó, na sua vida caótica, nessa vida desorganizada, desestabilizada. Sabe o que mais? Ele acalma a tempestade, hein? Se lança, essa rede se lança ao mar, assim, que é a sua vida, no mais profundo caos, na instabilidade da sua vida. Aí vem a graça de Deus e alcança você. Ler como discípulo é ouvir Deus dizendo para mim assim, olha, eu vou até as profundezas onde você não controla na sua vida. Eu consigo acessar, inclusive, áreas que você nem conhece na sua vida. Eu consigo ir lá e acessar. Eu me lanço para você antes mesmo sequer de você pedir a minha ajuda, antes mesmo de sequer você perceber que tinha alguém se lançando em sua direção, antes de qualquer separação, antes de qualquer chance de discernimento, de purificação, existe um gesto fundamental que é importante a gente entender, que é um princípio da graça. Deus se lança em direção à humanidade. Deus vem atrás da gente. A gente só vai atrás de Deus porque a gente sabe que Deus já veio atrás de nós. É por isso que o seu versículo 47, ele diz assim, e apanha toda sorte de peixes. Isto é, Jesus abraça a diversidade humana. A diversidade cultural, moral, espiritual, psicológica, familiar. Isso aqui é Jesus me abraçando. É dizendo, eu estou lançando uma rede. Isso é Jesus me dando uma segurança onde eu posso dizer assim, eu estou na rede. Você acredita nisso? Que eu estou na rede? Eu que merecia a não existência, estou na rede de Deus, estou na rede da graça, estou sobre os cuidados de Deus. Isso significa também que dentro da rede tem gente que eu gosto, mas também tem gente que eu não gosto nessa rede. Tem muita gente madura nessa rede, mas tem também muita gente mal resolvida. Muita gente que está quebrada, muita gente que está ferida. Tem muita gente dentro dessa rede que é sincera, mas também tem muita gente contraditória dentro dessa rede aí. É por isso que o versículo 48 diz assim, que quando está cheia, então os pescadores a puxam para a praia essa rede, então sentam-se, juntam os peixes bons em cesto, mas jogam fora os ruins. Esse versículo 48 revela uma característica da justiça divina que às vezes passa despercebido. A gente não presta muito atenção, assim, é que Deus ele não atua na velocidade da nossa ansiedade, da nossa impulsividade. Não é assim que Deus se move no mundo. Não significa que você vai fazer mais coisas e aí você vai acelerar o processo do reino de Deus. Não necessariamente. Uma vez eu ouvi de um irmão que ele estava dizendo assim, olha, o que falta para Jesus voltar? É que nós temos que pregar o evangelho para todo mundo. Quando a gente pregar o evangelho para todo mundo, assim, para toda a humanidade, aí Jesus volta. Ele só está esperando a gente fazer isso. É porque a gente não fez isso, entendeu? A gente não está cumprindo a nossa parte. Se a gente cumprir a nossa parte, aí Jesus cumpre a parte dele. Às vezes a gente enxerga a oração assim. A gente enxerga a oração como se ela fosse uma coisa que move a mão de Deus para as circunstâncias que a gente quer, para a nossa realidade. Mas a justiça de Deus não funciona assim. Deus ele não se move na velocidade da nossa ansiedade, da nossa impulsividade. Muito pelo contrário, Deus ele se revela, na verdade, a partir do desenvolvimento da nossa maturidade. Maturidade falta para nós. É importante você observar que lança-se uma rede, não lança? Lançou-se uma rede aí. Mas para puxar essa rede agora de volta, tem um intervalo, não tem? Tem um tempo ali. A justiça divina é isso que respeita o processo individual de cada discípulo, de cada discípula. Você tem um tempo, eu tenho um tempo.
Existem certas realidades na nossa vida que elas não podem vir à tona se nós não temos uma estrutura mental, psicológica, espiritual, para que a gente possa lidar com aquelas questões. E Jesus sabe muito bem disso. Ele sabe que a nossa vida ela não se sustenta quando as revelações são bruscas demais. Se uma verdade chega rápido demais na sua vida, ela vai mais destruir você do que esclarecer você. Menos esclarecimentos. E mais destruição na sua vida. Mais ameaça para você. Por isso que muitas vezes a gente escuta uma verdade e a gente reage com negação. A gente escuta uma verdade e a gente é resistente àquela verdade. A gente diz, não pode ser isso não pode ser verdade. O ditado não diz que a verdade dói? Pois é, a verdade dói. Ela tem um tempo para ser revelada. Uma transformação profunda na nossa vida exige um tempo para que possa acontecer assim, de dentro para fora. Há um espaço para a nossa autoconsciência, um espaço para o desenvolvimento da nossa maturidade, da nossa responsabilidade. É necessário tempo para que a gente tenha coragem de encarar a nossa própria sombra. Demora para que você possa ter a coragem de lidar consigo mesmo. Olhar para um espelho e se observar, demora. É um tempo de maturidade na sua vida, de construção de responsabilidade. Você não enxerga assim uma verdade de uma hora para outra, não. Uma verdade, quando ela é revelada no tempo certo, ela liberta, mas agora no tempo errado, ela violenta, ela agride, ela ameaça você, ela controla você. Não é uma verdade que vai te ajudar, ela vai te destruir. Eu preciso de tempo para que eu possa desenvolver os meus caminhos de maturidade. Você precisa de tempo para que você possa desenvolver os seus caminhos de maturidade e Deus respeita o seu processo. Ele espera. É necessário um tempo para que você possa ir examinando as circunstâncias, as realidades da sua vida, observando os fatos, aí você junta as peças ali, aí você diz assim, agora eu entendo. Agora eu entendi o que é que está acontecendo. Eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. É agora que a verdade está sendo revelada para mim. Eu não entendia aquilo. Agora que o Senhor aqui me revelou, eu consigo olhar para o meu passado e eu não desmorono mais o tempo inteiro. Porque antes eu olhava para o meu passado e eu só chorava. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. Eu não estava preparado psicologicamente, espiritualmente. Agora eu consigo entender os fatos. Agora eu consigo perdoar. Eu consigo receber perdão agora eu consigo ir em direção ao outro, agora eu estou menos orgulhoso, menos orgulhosa, então agora eu estou me desenvolvendo, porque eu tenho mais informações, as informações estão sendo reveladas passo a passo, pouco a pouco na sua vida, você está amadurecendo a cada passo, novas realidades estão acontecendo, e pouco a pouco Deus vai revelando a verdade dele que vai te libertando. Fala, agora eu consigo, eu tenho coragem de mudar agora, antes eu não conseguia, eu tinha medo, mas agora o amor expulsou fora todo medo. E agora eu consigo me lançar. Agora eu consigo ir em direção ao novo. Agora eu consigo, segundo as palavras de Jesus, sentar e juntar os peixes bons em cesto e jogar fora os ruins. Peixe bom não é só gente boa, mas é também Deus separando em nós aquilo que gera vida. Aqui dentro de nós, mostrando para nós o que gera vida e aquilo que não gera vida dentro de nós. Deus não separa pessoas. Deus separa realidades internas de cada indivíduo. Não existe formas de criatura que deu certo e formas de criatura que deu errado. Existe uma humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. Não existe uns que foram criados da maneira de Deus e outros que não foram criados da maneira de Deus. Não, existem uma humanidade. E essa humanidade vem a partir de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, a imagem e semelhança do Deus Criador. Não existe uns que deram errado e outros que deram certo. Os peixes ruins aqui não é gente ruim, mas um peixe que está ruim não alimenta. É caloria vazia, sabe? A gente tem isso, né, na nossa alimentação, não temos caloria vazia, aquelas coisas que a gente gosta de comer, que a gente come, mas não alimenta a gente, que não sustenta nada. Pois é, na nossa vida espiritual, na nossa vida psicológica, a gente tem assim também. Tem coisas na nossa vida que a gente gosta, mas não acrescenta em nada. Tem certos relacionamentos que a gente gosta, mas não traduz em nada para nós. A gente é escravo daquilo, mas não está alimentando. O peixe ruim é aquilo que não constrói, é aquilo que tira a característica da identidade que eu fui criado. Eu fui criado à imagem e semelhança do Criador. E tem coisas que me desconfiguram, que me destroem, que causam para mim
dores, me machucam, traumas, me ferem. Então tem certas coisas que são ruins na minha vida. Na nossa construção desse caminho de maturidade, em um determinado momento, você vai precisar parar e separar aí dentro de você o que é que está contaminando a sua vida. Essa é uma parábola bem difícil de entender, porque é difícil de traduzir isso para você em exemplos. É uma coisa muito pessoal, é sua. Pode ser uma realidade no seu casamento, pode ser uma realidade no seu trabalho, pode ser uma realidade no relacionamento de pai e mãe, mãe e filho, pai e filho e filhos. É uma realidade muito sua, é particular, é algo aí, pode ser somente você. É muito difícil de entender as palavras de Jesus e o cuidado que ele tem conosco. Se você é, por exemplo, geração anos 70, 80, 90, aí você provavelmente tem alguns padrões de comportamento destrutivo. Você tem algumas crenças distorcidas, assim. Talvez você é do tipo de gente que fala assim, não, eu apanhei do meu pai e da minha mãe, não teve problema nenhum. Imagina se tivesse, né? Imagina se tivéssemos problemas, né? Talvez nós temos, assim, alguns probleminhas dentro de nós, né? Alguns mecanismos de defesa que impedem a gente de ter intimidade com outras pessoas. Na sua realidade, você precisa pensar. Você precisa avaliar. Outros sermões, outras parábolas, é muito fácil trazer exemplos para você. Falou, isso aqui é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é isso aqui. Aí toca no seu coração. Mas isso não. As palavras que eu tô falando para você podem abrir um universo de possibilidades dentro de você. Podem tocar diversas áreas aí dentro de você. Mas o que eu quero dizer é que, de vez em quando, você vai precisar fazer uma higienização da alma. Você vai ter que sentar, juntar os peixes bons num cesto e jogar fora os ruins, jogar fora os maus. Isso faz parte do nosso processo de maturidade, de crescer em Cristo junto. Você vai ter que fazer uma avaliação da sua vida e ver o que é um peixe bom que gera vida e o que é um peixe ruim que eu preciso deixar para trás. Eu preciso largar. Por isso que a gente tem aí, ó, o versículo 49 e 50. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Lê esses versículos 49 e 50 aqui, pelas lentes de Jesus, me faz perceber que esses fins de era, essas consumações, esse está consumado aqui, precisam acontecer. São extremamente necessários para a minha existência aqui, para a minha sustentação nessa sociedade. Fins de era não são só um evento escatológico, é claro que sim. Não são só uma data que um dia um juízo vai acontecer. Claro que sim, mas também é fim de ciclos de mentira na nossa vida. É fim de ciclos de injustiça, de auto-engano. É um limite que Deus coloca. Lembra que a paciência de Deus é um limite para as nossas relações? Deus precisa interferir. Deus seria irresponsável se ele sustentasse eternamente aquilo que destrói a nossa vida. Deus não pode deixar que as injustiças que a gente planta nesse mundo, esses nossos comportamentos autodestrutivos e destrutivos para o outro, continuem acontecendo eternamente. Não, Deus precisa colocar fins de era. Às vezes é uma fim de era no seu casamento, porque não dá assim para ficar varrendo os problemas para debaixo do tapete o tempo inteiro, né, pessoal? A gente precisa resolver e a gente precisa colocar um ponto final. A gente precisa sentar e conversar e colocar um fim a essa discussão. Sentar como duas pessoas civilizadas, espirituais, e falar, olha, senta aqui. Se a gente não consegue resolver, vamos procurar ajuda. Vamos colocar um fim nisso. Chega de ficar discutindo por questões financeiras. A gente precisa amadurecer. A gente resolve a questão financeira aqui agora e vamos para o próximo passo. Vamos agora para as nossas questões da criação dos filhos agora. Outra coisa, outro passo. Não dá para a gente ficar sempre quando acontece uma briguinha, algum desentendimento, a gente silencia, a gente fica ali dentro da gente, a gente não quer conversar, aí a gente vai se afastando cada vez mais, vai acabando a conversa, a gente vai ficando cada um para um lado, aí não tem mais um casamento, não tem mais um matrimônio, porque não consegue colocar fins. E não consegue partir para o próximo desafio dessa união. Existem outras coisas que Deus espera do seu casamento. Existem outras coisas que Deus está esperando da sua casa. Então você precisa de vez em quando sentar e ter uma conversa civilizada, espiritual, diante da outra pessoa. E você vai ter que dizer assim, olha, existem coisas boas que me fazem querer continuar casado com você, casada com você. Mas existem certas coisas que você faz que me machucam, que me ferem, que me trazem dores. E eu não posso continuar desse jeito. A gente precisa se resolver. Nós precisamos chegar a uma conclusão
conclusão para que a gente possa ir para o próximo nível dessa relação. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Vamos sentar, vamos conversar, vamos se resolver. Pode ser, às vezes, inclusive, o fim de uma era espiritual na sua vida. O momento em que você sai de uma fé infantil para uma fé adulta, onde você sai de uma religião de aparência e agora você vira protagonista da sua fé. Você não está mais esperando a sua mulher acordar as crianças de manhã e trazê-las para a igreja e ensiná-las o caminho de Jesus. Não, você assumiu a responsabilidade espiritual da sua casa. E agora você toma a iniciativa para isso. E você coloca um fim naquele homem ou naquela mulher que existia, que negligenciava a espiritualidade dos filhos, não cuidava dos filhos emocionalmente, mas agora você começa a mudar. Procura ajuda, vai a um psicólogo, vai a um psiquiatra, faz aconselhamento pastoral, faz alguma coisa. Encerra um ciclo, vai para o novo. Fique claro que eu não estou incentivando você ao caminho do divórcio, viu? Eu estou falando para você, brigue, mas brigue para ficar junto. Brigue para continuar essa relação que você prometeu diante de Deus, que seria eterna e que é eterna. Algo instituído por Deus para a sua vida. Mas ciclos a gente precisa encerrar dentro das nossas relações. Precisa, às vezes, cortar o cordão umbilical de pai e mãe. A gente precisa cortar, às vezes, o cordão umbilical do filho, da filha, né? Porque o filho, às vezes, tem 30 anos, 40 anos, a gente fica agindo como se fosse uma criança. Relacionamentos, ciclos de trabalho. Existem vários fins de era que nós precisamos colocar na nossa vida. Por isso que precisa ter essa separação aqui dos perversos e dos justos, sabe? Deus não está colocando a gente em caixinhas assim, olha, aqui os bons, aqui as caixinhas dos ruins. Não. O justo aqui, ele não é o impecável. O justo, na verdade, é o que tem coragem de se render. Justo é aquele que entendeu que não é justo pelo seu próprio poder, pela sua própria força, mas é justificado pela fé pelo justo e justificador. O perverso aqui não é o que erra, porque senão estava ruim pra gente. O perverso aqui é aquele que escolhe conscientemente pelo não caminho do amor, mesmo que já tenha sido alcançado pelo amor de Deus. Se você tem dúvidas a respeito disso, capítulo 12. Por que é que Jesus está contando essas parábolas do capítulo 13? Capítulo 12. Tinha um pessoal lá com a dureza do coração deles, era difícil demais, eles não aceitavam a graça, eles não aceitavam o amor de Deus, eles rejeitavam, blasfemavam contra o Espírito Santo, e aí Jesus estava falando contra eles, está dizendo, olha, vocês vão se fechar, vocês são perversos, vocês vão fechar o coração de vocês a essa graça, a esse amor, a esse cuidado, vocês vão rejeitar o caminho de vida. Eu estou colocando diante de vocês um caminho de vida e vocês escolhem por esse caminho de morte. Aí capítulo 12. É isso, capítulo 12 Jesus dá todo o cenário do que vai acontecer no capítulo 13. É muito sério isso que Jesus está falando para nós, porque ele está falando, olha, eu respeito muito a dignidade humana e eu não posso ficar fingindo que não existe diferença entre amor e destruição, entre cuidado e abuso. Eu não posso ficar fingindo assim, não, olha, é tudo a mesma coisa, responsabilidade e omissão. Não, são coisas diferentes. Há caminhos diferentes. Sempre foi colocado diante de nós caminhos para que a gente pudesse escolher ou o caminho de vida ou o caminho de morte. Por isso que é necessário lançar nessa fornalha ardente onde há choro e ranger de dentes. E aqui a gente precisa ter muito cuidado para ler esse trecho. Muito cuidado. Eu preciso usar as lentes de Jesus, porque senão eu vou escorregar para o lado do medo, para o medo da culpa. Eu vou querer colocar dentro de você medo, culpa. Eu vou fazer você pensar se você está tendo uma vida ou não está tendo uma vida condizente para ser lançado na fornalha ou não. Se você vai para o ranger de dentes ou não. Eu preciso colocar as lentes de Jesus aqui nesse momento. Porque se eu vou pela minha ótica, eu ia ficar perguntando assim, quem é que vai ser lançado nessa fornalha, hein? E você sabe que quando a gente pergunta quem é que vai ser lançado na fornalha, a gente tá perguntando assim, será que eu tô dentro ou tô fora, hein? Porque se eu tiver dentro, que se dane os outros, meu amigo. O importante é que ou se eu tiver fora, que se dane os outros. Entendeu? Deus tem o juízo dele aí, né? Que o juízo dele seja justo pra mim, sabe-se Deus o que ele vai fazer aí. Se eu tô dentro do céu, tá beleza. Agora, se você não veio, né? Aí, o que a gente pode fazer, né? Agora, se eu leio pelas lentes de Jesus Cristo de Nazaré, eu começo a pensar assim, o que na minha vida é incompatível com a vida no reino de Deus e eu preciso lançar na fornalha urgentemente. Ainda que haja choro e ranger de dentes. Sobre o que Jesus está falando na parábola? Reino de Deus. E por que a gente está falando todo sobre fornalha? Por que a gente está falando de choro e ranger de dentes? Por que a gente está falando de inferno? Se Jesus está falando a respeito de reino de Deus. É quase impossível você ler as Escrituras Sagradas de uma maneira neutra. Você vai ler a partir de alguma coisa. Você vai ler a partir de um objetivo para o outro. É sempre assim. A gente quer ler as Escrituras Sagradas para o outro, para você. E Jesus está falando, mas essa parábola não é para o outro, é para você.
Vem para a parábola, vem participar da parábola, analisa aí dentro da sua vida, o que é que você tem que fazer? Deixa o outro, mas é joio, é trigo, deixa o outro, deixa ele lá, faz o seu, o que é que tem dentro de você de bom e de ruim, faça a sua parte, deixa o outro lá no cantinho dele. No imaginário bíblico, fogo não é só destruição não, hein pessoal? Não é não. Você lembra do deserto? O que tinha lá no deserto sobre a nação de Israel? Tinha uma nuvem, não tinha? O que essa nuvem fazia? Protegia, guiava, iluminava o deserto à noite. Dizem que no deserto à noite que faz frio, então aquecia o pessoal. Fogo não é só destruição. Fogo também é confirmação. É voz de Deus, inclusive. Onde é que você lembra disso? Sarça ardente, não lembra? Deus falando com Moisés, lembra desse episódio? Fogo é também purificação. Malaquias. Refina o ouro, depura o ouro. Pergunta para o Sadraque, para o Mesaque, para o Abidnego, fala assim, vamos ali que nós vamos na fornalha ali. Ele fala, vocês estão com medo? Não. Na fornalha Jesus está comigo. Eu sei que Deus está lá comigo na fornalha. Eu não tenho medo nenhum de fogo, não. Não, vamos lá. Ainda que haja choro e ranger de dentes, nós vamos lá. Eu sei que Deus está lá junto comigo. Fornalha também é o lugar onde o amor de Deus se revela. Jesus não está dizendo para nós, e que às vezes muito mal utilizado, que Deus está planejando assim um espetáculo de tortura para aqueles que não confessaram o seu nome. Às vezes a gente tem esse imaginário, assim, que Deus está preparando uma festa, aonde nós vamos chegar lá, aí Deus vai ligar o telão, aí ele vai começar a passar a tua vida lá no telão, lá, ó. Imagina vocês lá assistindo o que o Lucas fez lá, ó. Falou, olha, o pastor fazia isso, ó, e ele falava lá contra a gente, botava medo na gente, botava culpa na gente. Olha aí, ele fazia tudo isso, ó. Não podia ter TV em casa, mas ele tinha TV em casa. Olha que sem vergonha. Olha o que ele faz. Jesus não está falando que Deus está planejando um espetáculo, assim, tipo uma fogueira santa, onde a gente vai começar a queimar algumas pessoas ali. Eu não serviria um Deus assim, não. Eu não seguiria um Deus dessa forma. Esse não é o Deus que Jesus me ensinou a chamar de Pai. Não é o Deus que eu vejo revelado na vida de Jesus. Esse não é um Deus que exerce a sua justiça a partir do seu amor. Esse não é o Deus que eu conheci através do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Na verdade mesmo, esse aí é um Deus que alimenta o meu desejo de vingança contra o próximo, contra os que me fizeram mal. Porque se tem uma coisa que eu gostaria na minha vida, era a oportunidade de queimar umas pessoas, entendeu? E sabe o que é pior? Esse Deus aí despreza todo o mal que eu fiz no mundo, porque eu também merecia a fornalha. Não foram só as pessoas que me fizeram mal, eu fiz muito mal, ainda faço muito mal às pessoas. E um Deus assim desprezaria totalmente, só porque um dia eu disse, eu acredito no Senhor, amém, glória a Deus. E quem não teve a oportunidade de dizer isso? E a criança que nasceu lá no Oriente Médio, lá, com 12 anos de idade, ele recebeu uma metralhadora e falaram para ele que se ele explodisse como um homem-bomba, ele estaria no céu, e aí? Nunca ouviu falar a respeito de Jesus? Nunca teve uma oportunidade a respeito de Jesus? Eu não sei você, mas eu não serviria um Deus assim. Se Deus me convidasse, falasse assim, Lucas, vamos ali numa festa ali onde a gente vai ligar o telão lá e ficar assistindo o podre da galera, você quer ir lá? Fala, não, me tira aí dessa festa, não quero participar não. Seria injusto, porque eu também ia ter que assistir os meus. Se o meu não passar, então não passa de ninguém. É necessário que eu passe por experiências de choro e ranger de dentes, porque isso daí é o sinal da minha experiência de lucidez, da minha experiência de arrependimento. Eu preciso. Não vá achando que é fácil encarar a si mesmo, não. Não vá achando que é fácil você encarar todo o mal que fizeram a você. Não é fácil não você olhar para as pessoas que fizeram mal para você e dizer assim, eu te perdoo 70 vezes 7. Não é fácil não. Não é fácil você se observar e perceber o mal que você fez ao mundo. O mal que você fez à sua família, à sua igreja, às suas relações, durante toda a sua vida. Não é fácil ter que voltar para dentro de si mesmo e dizer assim, me perdoa. Eu estava errado, eu era imaturo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não vai achando que é fácil, não. É uma experiência de choro e ranger de dentes. Essas experiências de encerramento de ciclo, de fins de era na nossa vida, elas são extremamente necessárias, porque são nesses momentos que eu tenho a oportunidade de separar aquilo que é bom e eu quero manter comigo, levar comigo junto, porque faz parte do reino de Deus, e aquilo que é ruim, eu falo aqui, não passa mais. Lança no fogo isso, deixa aí. Ainda que custe choro e ranger de dentes, porque a gente tem algumas coisinhas que a gente gosta, que a gente não desapega de jeito nenhum, que custa muito para nós. Aí eu falo, não, deixa aí. Eu quero ir para o caminho do reino de Deus. Isso aí é reino do eu. Isso aí é o que eu quero levar. Isso é o que eu quero confirmar. Isso aí faz parte da minha dor, do meu ressentimento. Eu não quero mais isso. Eu quero aprender por Jesus, pelas lentes de Jesus, e não pela minha lente da minha autossuficiência. O Evangelho, ele leva muito a sério a liberdade humana. Você pode escolher qual é o caminho que você vai percorrer. Se você vai pelos caminhos que vão te gerar vida,
ou se você vai pelos caminhos que vão gerar morte. O Evangelho leva muito a sério a liberdade que você tem de escolher. Mas saiba que também você não pode escolher as consequências do caminho que você escolheu. Porque o fogo aqui, ele pode até assim não ser literal. Pode ser. Mas as consequências são reais dos caminhos que nós escolhemos na vida. São reais. Não dá para eu dizer assim, não, eu vou para o caminho de morte aqui, mas aí eu quero os benefícios do caminho de vida. Não dá. Não dá para você falar assim, então eu não vou para a igreja, eu vou ficar jogando uma bolinha, tomando uma caipirinha na praia. Tá bom, pode ficar lá. Mas a hora que a sua família precisar de ajuda e você assim precisar romper o sobrenatural, você precisar de amigos espirituais, você não tem. Não dá para você falar, não, agora eu quero os benefícios de quem vive numa comunidade, de quem vive não mais para si, mas vive agora para se doar para o outro. Não, você escolheu viver para você o tempo inteiro. A vida não vai resolver assim de uma hora para outra. Não, tem um tempo. Calma, relaxa. Fica tranquilo, vai se desenvolver. A imagem da parábola, eu lembro você que parábolas são imagens simbólicas. Pode ser simbólica, mas o juízo é concreto. É sempre bom que a gente tenha essa responsabilidade diante do caminho do qual nós vamos escolher. Caminho a gente escolhe, consequência do caminho que a gente escolheu não. Porque aí não seria justo. Por isso que a gente precisa da justiça de Deus na nossa vida. Quando eu leio essa parábola, eu consigo ouvir Deus e eu olho pelas lentes de Jesus, um Deus falando para mim assim, o meu reino não vai tolerar mal e maldade não. Eu não posso construir um reino que tolera injustiça, desigualdade. Isso faz parte do seu reino. Isso você construiu. Não coloque na minha conta a desigualdade. Não coloque na minha conta as injustiças. Não, isso é seu. Eu não posso tolerar e deixar para que isso aconteça eternamente, sem que haja nenhum juízo. Não, é necessário que eu encerre ciclos. Aquilo que destrói você, aquilo que você usa para destruir o outro, precisa ser confrontado, precisa ser purificado, precisa ser desautorizado em nome de Jesus. Eu não posso deixar que o que você planta no mundo continue aí de uma forma perpétua. Isso não pode continuar eternamente. Como é que vai ser o dia do juízo? Não sabemos. Como é que vai ser esse dia da consumação dos séculos? Não sabemos. Mas uma coisa a gente sabe. Uma coisa a gente sabe. Que no final das contas aqui, essa parábola ela dá um movimento muito concreto para nós. Aonde você pode escolher o que vai continuar vivendo dentro de você, que faz parte do reino de Deus, e você quer que vá com você aí, continue vivendo com você no reino de Deus, mas você também pode escolher quais são as outras coisas que precisam ser queimadas, porque elas estão te desumanizando, elas estão te descaracterizando como filho e filha amada de Deus. Quanto ao último dia, só o meu Pai que está no céu sabe. Mas aqui, agora, se você quiser aproveitar da justiça de Deus, que é um ato de amor, escolha pelos caminhos de vida. Escolha pelos caminhos que vão te gerar mais e mais vida. Por isso que a pergunta final não é, quem que é bom e quem que é ruim aí, hein? Quem está dentro, quem está fora? Quem é joio e quem que é trigo? Quem que é perverso, quem que é justo? Não. É o que há dentro de mim que pode continuar aqui dentro, porque isso aqui é a expressão de reino de Deus. E o que há dentro de mim que não expressa o reino de Deus, mas que expressa o meu reino, expressa o reino, sabe-se lá de quem, eu preciso urgentemente colocar na fornalha, ainda que haja choro e ranger de dentes, e deixar isso para trás. Queima, Senhor, qualquer coisa que me afaste do teu reino. Coloque na tua fornalha santa, porque eu sei que ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, o Senhor vai estar lá comigo. Porque eu sei que ainda que eu precise ir aí ao fundo do poço, no mais profundo abismo, na minha fraqueza, eu sei que lá ainda o seu poder vai ser aperfeiçoado na minha vida. Não me deixe andar numa altivez onde eu acho que eu sou maior do que teu reino e eu não preciso dele. Não. Queima tudo isso na minha vida. Queima as minhas vaidades, queimam aquilo que me afastam do teu reino. Eu quero viver para o teu reino. Então eu acho que essa é uma boa oração e um bom desejo para que a sua semana seja, em nome de Jesus, um encerramento de ciclos e um início de uma nova era para você. Deixa aquilo que precisa ser queimado, coloque diante de Deus e opte pelo caminho do reino de Deus, que é o reino da vida.